Você vê, rapaz, pastor está em todos os lugares. Graça e paz. Todos muito bem-vindos nessa manhã. Deus é bom e fiel, cheio de graça e misericórdia. Eu gostaria que você continuasse ou orasse, se você não sabe. Mas o pastor Newton, ele tem um neto chamado Davi, que está lidando com uma situação de enfermidade bem difícil, e eu gostaria que você lembrasse de orar pelo Davi, que é o neto do pastor Newton, tá bom? E eu sei que nós vivemos assim dias tão difíceis, não é? E muita gente passando muita luta, mas nós sabemos que Deus está conosco. Isso nos tranquiliza, isso nos traz paz e nos dá segurança. Está conosco aqui o Falcão e a Edivânia. Se coloquem em pé, por gentileza, para que a igreja conheça vocês. Eles são os pais do Jefferson. Lembra que nós oramos bastante aqui pelo Jefferson? Então, Jefferson recebeu alta semana passada, não é? Foi um momento bem difícil. Podem sentar, por gentileza. Foi um momento bem difícil para eles. E numa sexta-feira nós fomos lá, estivemos juntos lá no hospital com Jefferson. E é isso, nós temos que realmente estar juntos. E às vezes não dá para estarmos tão próximos pela grandeza da cidade de São Paulo, mas hoje nós temos uma ferramenta que nos ajuda bastante, que é o telefone. A gente pode ligar, pode mandar uma mensagem, pode gravar uma oração, e a gente pode enviar para essas pessoas. Eu quero reforçar você adquirir o livro que a Maria José organizou. Pode ser que se diga assim, não tem nada a ver com o assunto, né, de adoção, mas eu quero dizer que nós temos tudo a ver, porque essas histórias, certamente, elas vão inspirar a sua vida. E você vai poder entender a história dessas pessoas, e Deus vai te inspirar, e de repente, através de uma história, você terá outros insights e outras reflexões, e Deus vai ministrar ao seu coração. Eu não sei se você sabe, mas Deus abriu uma porta gigantesca para a Igreja Batista do Povo através do Summit. Hoje nós temos porta aberta em todos os presídios do estado de São Paulo. E o Ale, o pastor Gadelha, pastor Joanã, Fabi tem estado presentes, a Gabi, que é a nossa missionária que está indo para o Amazonas, tem entrado nesses lugares para oferecer o Summit. E agora abriu-se uma outra porta. O Ale nos mandou um pedido de oração aqui, não é? Há pouco tempo. Eu queria que você não se esquecesse de orar por essas portas que Deus abriu para que a gente passasse, mas que tudo isso gere impacto e gere transformação nesses lugares. Tá bom? Nós sabemos quão sombrio é o mundo de uma pessoa que vive, né, ou de um reeducando. Essa é a terminologia. Eu tenho que me educar, falar reeducando, né, pastor? Mas é um mundo muito sombrio, difícil, a pessoa fica isolada, mas nós sabemos que Deus pode transformar a vida dessas pessoas. E o Summit é a ferramenta que Deus está usando para a gente entrar, mas nós sabemos que Deus, às vezes, ele precisa só de um pretexto para entrar num lugar e, a partir daquele pretexto, fazer uma história gigantesca nesses lugares. Então, ore pelo Ale, ore pela organização do Summit, ore pela Igreja Batista do Povo como um todo. Vocês sabem que o nosso limite é até os confins da terra, não é? Então, ore para que Deus, a partir da cidade de São Paulo, Deus continue nos usando a sua vida. A nossa intenção aqui é realmente equipar os santos para a grande comissão. A minha oração vai ser um verso. O nosso tema hoje, nosso assunto geral,
falando sobre disciplinas espirituais dentro do tema maior que é Exercita-te na Fé, que é o tema do mês. Mas essas disciplinas, elas têm uma importância e uma relevância tremenda para a nossa vida. E a minha oração está no Salmo 14, Salmo 19, verso 14, que diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti. Sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Não é? O Richard Foster, quando ele fala sobre meditação, ele define de maneira muito simples. Ele diz que é a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. Eu sei que é um grande desafio no mundo em que nós temos ruídos ao nosso redor todo o tempo. E esses ruídos, se você parar para um tempo de reflexão, de contemplação, de meditação, você vai perceber que às vezes os nossos pensamentos, eles divagam muito. Mas para que a gente possa ouvir a Deus, meditar na palavra dEle, é necessário que o nosso coração se aquiete na presença do Senhor. E uma coisa que eu achei muito legal é que o Richard Foster, ele dá algumas orientações. Ele disse assim, olha, escolha uma passagem da palavra do Senhor, às vezes é um verso, você não vai escolher uma genealogia, né? De repente, e pode até ser que Deus fale para você numa genealogia, mas se você escolhe, por exemplo, a história de Gênesis, da criação, Gênesis 1, 2, e contemplar a beleza de Deus, você escolher meditar no Salmo 23, Salmo 46, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 8, quando Paulo fala do conhecimento de Deus. Então, a reflexão vai fazer com que a palavra de Deus, ela realmente permeie toda a sua vida e permeie o seu coração. Ela saia do aspecto cognitivo, desça para o seu coração, e por que não dizer, ela vai estar presente até nos seus ossos. Eu gosto de uma frase do Escaseiro, que ele diz assim, falando sobre a cultura familiar: Deus mora no seu coração, mas a cultura familiar mora nos ossos. Eu diria que a palavra de Deus, quando sai do nosso cognitivo, ela vai chegar realmente no nosso coração e vai ser a parte de todo o nosso ser. Uma outra sugestão que o Richard Foster dá, ele diz assim: escolha um evento da sua vida. Um momento, às vezes, crítico, difícil, que pode ter acontecido no passado, mas talvez um momento crítico, difícil que você esteja vivendo no presente, e você vai pegar aquele evento e você vai meditar sobre ele. E de repente Deus falará ao seu coração e você vai ter um entendimento, uma compreensão muito maior. E eu gostaria de passar um vídeo curto para vocês, para você entender a profundidade que a palavra de Deus e o amor de Jesus Cristo pode alcançar em nossa vida, mesmo quando perdemos a memória, vamos dizer assim, da maneira mais forte de dizer. Coloca o vídeo aí, por gentileza. Hey, can you tell me what your address is? What my address is? Mm-hmm. I don't know. Okay. What color shirt did you have on yesterday? I don't know. What'd you have for lunch today? Food. Good food. All right. So who is Linda? Do you know Linda? What about Paul? Paul? Paul. Oh, I don't know Paul either. All right. Who is Jesus?
Well, Jesus is the one that saved me and lives in my heart and will take me home. Quite amazing. Yeah. I love him. Você percebeu que nem mesmo o Alzheimer conseguiu apagar as marcas e as memórias que Deus colocou no coração desta senhora. É muito profundo isso. É muito profundo. Então, meditar na palavra de Deus fará com que essa palavra saia do aspecto cognitivo e alcance o nosso coração. No Salmo 77, embora o salmo da nossa reflexão não seja este, o salmo da nossa reflexão nessa manhã será o Salmo 1, mas o Salmo 77 retrata um pouco a meditação na palavra, ou uma experiência pessoal, e os salmos são realmente experiências que os salmistas tiveram com Deus. Eu gosto de uma frase de um cara chamado Walter Brueggemann. Ele diz que os salmos eles podem ser lidos por nós com o seguinte aspecto: nossa vida orientada, desorientada e reorientada. Então, se você ler os salmos com essas lentes e com esse olhar, você vai perceber que a nossa vida, às vezes, ela vem numa linear e se desorienta, e aí se reorienta. Então, o Salmo 77 nos mostra alguns princípios. Por exemplo, 77:2 diz assim: quando estou angustiado, busco o Senhor. Eu não vou ler todo, você pode ler em casa. No verso 3, ele diz assim: lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro, começo a meditar e o meu espírito se desfalece. Verso 5, fico a pensar, ou seja, ele está refletindo sobre os acontecimentos. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. Verso 6, de noite recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Verso 10, então pensei, ele continua refletindo, então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. No verso 11, ele evoca uma palavra de esperança no meio da sua reflexão, dizendo assim: recordarei os feitos do Senhor. Olha que coisa linda. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. E no verso 12 ele diz assim: meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Eu gostaria de encorajar você, de repente nesta próxima semana, você escolher um texto da Bíblia e lê-lo, e ler muitas vezes, e permitir que aquele texto, ele realmente alcance o seu coração e você possa digeri-lo, ruminá-lo, meditar nele, a ponto de Deus realmente falar ao seu coração. Você viu que a senhora, ela não lembrava da roupa que usou, da comida que comeu no almoço, mas Jesus estava presente, não é? Jesus ficou presente, e Ele estará presente certamente por toda a eternidade conosco. O Salmo 1, que é o nosso texto de reflexão, se você quiser, se tem a sua Bíblia aí na versão impressa ou eletrônica, você pode abrir, mas eu trouxe aqui a Bíblia de Jerusalém, porque eu achei uma versão muito legal. A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia católica, mas olha que tradução maravilhosa. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores.
Pelo contrário, seu prazer está na lei de Iavé. E medita sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a riachos. Dá seu fruto no tempo devido e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem-sucedido. Não são assim os ímpios. Pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios nunca ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Sim, Iavé conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Nós temos aqui um salmo que os teólogos chamam de salmo de sabedoria, ou dentro da literatura de sabedoria, que é chamada de literatura sapiencial. E é muito interessante nós percebermos alguém que está apegado à lei do Senhor e alguém que a despreza. Alguém que vê a lei do Senhor como fonte de vida, de onde ele tirará todos os recursos e os princípios para a sua vida pessoal, para a sua vida com Deus, para a sua vida profissional. Eu vou inverter a sequência do Salmo na minha ministração nessa manhã, porque eu quero que o ponto culminante da mensagem esteja falando sobre a pessoa que medita na lei do Senhor dia e noite. Então eu vou inverter a sequência do Salmo. O primeiro aspecto é o caminho do injusto. O caminho do injusto fala de uma comodidade cultural. Se você perceber, o injusto ou o ímpio, ele vai tirar todos os princípios para a sua vida de algo externo, fora do caminho dos pecadores. Veja só, ele caminha no caminho dos pecadores, ele se assenta e depois ele se detém no caminho dos zombadores. São três aspectos. A deterioração espiritual, ela não acontece imediatamente. Ela é um processo. Ela é um processo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Veja que é muito claro que a fonte de recursos para a vida dessa pessoa é o mundo. Ele imita algo externo que ele está realmente vendo, e não na lei do Senhor, dia e noite. A fonte externa é o conselho dos ímpios. Ele imita a conduta dos pecadores e se assenta na roda dos zombadores. Essa palavra zombar, ela geralmente está associada a alguém que escarnece a Deus. Lembra-se de Jesus quando estava pregado na cruz? Um dos ladrões diz assim: nossa, você salvou a tantos, você curou tantas pessoas. Aquilo é o escárnio, é zombaria. Então veja só que o ímpio, ele usa uma outra fonte de recursos para a sua vida. Primeiro, os ímpios são como palha, levado pelo vento. Perdeu a essência da vida, está desconectada da árvore, do galho, que está enxertada no tronco. Então ele é levado de um lado para o outro. Então, numa colheita, o grão era separado da palha.
ou grão separado da casca. É um elemento secundário que não carregava ou carrega em si vida. O texto diz que murcham, perde-se a essência, perde-se a seiva. É um elemento secundário porque vai servir de alimento para os animais, possivelmente, pelo menos é isso que os comentaristas dizem, mas não tem sustentabilidade. É levado de um lado para o outro pelo vento. Não tem raízes, não tem conexão. Perdeu a vida, murchou, perdeu a essência. É muito interessante nós pensarmos nisso, porque essa pessoa que busca nutrir-se de algo externo, a ponto de caminhar nessa direção, sentar-se e deter-se nesse contexto e nesse ambiente. Se você ler, o final diz que o caminho deles perecerá e eles não permanecerão na congregação dos justos. Por quê? Porque não pode resistir ao vento. Não tem conexão e nem alicerces para resistir às tempestades. E me deixe dizer uma coisa. As tempestades, elas sopram sobre todos nós. Às vezes nós pensamos que as nossas crises, as nossas dificuldades, as nossas perdas, as nossas dores, as nossas mazelas são maiores e piores do que todo mundo. E elas não são. O que nos diferencia é sobre qual rocha os nossos pés estão firmados. O que nos diferencia é em qual solo as nossas raízes estão aprofundadas. Isso é o que fará a diferença. Ou à beira de que riacho estamos plantados a ponto de não sermos levados pelo vento, de as folhas não murcharem e tudo quanto fizermos prosperará. Então não é que a nossa crise é a pior das piores. A grande diferença é que os nossos pés estão firmados no firme fundamento inabalável que é o Senhor. Ele nos arrancou de um lago horrível, de um charco de lodo e firmou os nossos pés sobre a rocha. E louvado seja o Senhor por isso. A palavra ao contrário aparece pelo menos 2 vezes aqui. Ao contrário. Então veja só que os ímpios serão destruídos, porque eles não permanecerão na congregação dos justos. Um dia todos nós, grandes e pequenos, ricos e pobres, brancos e pretos, paulistanos e baianos, todos nós um dia vamos olhar nos olhos do Senhor, vamos estar diante deles. E 2 palavras serão proferidas. Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou a segunda frase que diz assim: apartai-vos de mim para o fogo eterno, eu não vos conheço. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. De que o Senhor nos sustenta em todas as nossas crises. Ele está conosco. O caminho do justo é contracultural.
Nós vivemos em um mundo que alguns filósofos têm definido como um mundo bunny, um mundo VUCA, um mundo distópico. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Em 1990, os filósofos, a fim de explicar o que estava acontecendo no mundo, em um cenário pós-guerra, Guerra Fria, o contexto era de instabilidade, insegurança mundial e transformações rápidas. As transformações são rápidas hoje. Uma das maiores preocupações hoje é com a inteligência artificial. Posso dizer uma coisa para você? Depois que eu preparei todo o meu sermão ontem, graças a Deus à tarde ele já estava pronto, e aí eu fico um pouquinho mais tranquilo. Mas geralmente, às vezes até 11, 11h30, até meia-noite, eu estou debruçado. Aí eu coloquei no chat GPT, por favor, me dê um sermão baseado no Salmo 1. Ele me deu 3, e eu pedi com 3 pontos. Ele me deu os 3 pontinhos. Então todo mundo está assustado com a inteligência artificial. Inteligência artificial é uma ferramenta que nós devemos e podemos usá-la com sabedoria. Mas a inteligência artificial, ela nunca vai substituir a participação humana e a ação humana. Gente precisa de gente. O metaverso, o mundo virtual, ele não é uma realidade, ele é virtual. E só para tu ter ideia, esse mundo qual vivemos, ele não é o mundo real. Romanos 8 diz que nós aguardamos a manifestação dos filhos de Deus. Diz que toda a criação geme, nós esperamos algo melhor. Porque assim como ele foi, ele um dia virá. Então o mundo VUCA, não é? É um mundo volátil, inseguro, de mudanças rápidas. Mas deixe-me dizer uma coisa, o mundo muda, as circunstâncias mudam, mas o Senhor permanece o mesmo. O caminho do justo permanecerá o mesmo. O mundo bunny, as palavras em inglês é brittle, anxious, non-linear, incomprehensible, ou seja, frágil, ansioso, não linear e incompreensível. É esse o mundo que a gente vive. Nós temos as ferramentas mais sofisticadas, mas as injustiças, a exploração, os problemas raciais permanecem o mesmo. Falamos de tolerância, mas sempre há e prevalece a intolerância, a cultura do cancelamento, do isolamento, da segregação, da separação. Esse é o mundo. Gosto de uma frase do John Maxwell, no seu livro Lidere em Tempos de Crise. Ele disse assim, que uma das primeiras responsabilidades de um líder é definir a sua realidade. A realidade na qual vivemos no século 21 é nesse mundo instável e frágil. E a pergunta para nós como igreja nesta manhã é: onde está a nossa fonte de segurança, de amparo? Quais são os nossos lugares seguros de abrigo? Onde se amparar? Onde firmar os nossos pés? Para que a gente tenha segurança, não somente neste tempo presente, mas a segurança por toda a eternidade. Jesus disse, tu és meu, tu és minha como ovelha, e ninguém pode te tirar das minhas mãos. Ninguém pode te tirar das minhas mãos. E no mesmo livro do John Maxwell, Lidere em Tempos de Crise, tem uma citação do Alex Haley. Ele observou, ele disse, ou você trata com a realidade, ou pode ter certeza que a realidade vai tratar com você. Então é nesse cenário de um mundo instável, que não se compreende, que nós estamos vivendo.
E nós devemos firmar a nossa vida na lei do Senhor, meditar nela dia e noite, a ponto de que ela saia do aspecto cognitivo, desça para o nosso coração e esteja presente até nos nossos ossos, como foi na história daquela mulher. Lembra do jovem rico que chegou para Jesus? O que devo fazer para ter a vida eterna? Olha, ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Resumindo a lei, tudo isso eu tenho feito. Mas é o seguinte, ainda te falta uma coisa, vai e vende tudo quanto tem e dá aos pobres. Ele ficou triste. Onde estava o coração daquele jovem? Aonde está o seu coração? Quais são as suas seguranças do ponto de vista terreno? Nós, como seres humanos, nós somos muito orgulhosos, pretensiosos. O iluminismo, quando surge, é um movimento filosófico, outros dizem que até um movimento social, que diz que agora o homem está iluminado, atingiu a idade adulta, não precisa mais de Deus, colocou Deus para a margem. Na pós-modernidade, tudo se diluiu, tudo é fluido, não é assim? Pelo menos do ponto de vista filosófico, tudo é fluido. Não existe verdade absoluta, tudo é relativo. Mas deixe-me dizer uma coisa. Nós temos uma âncora. A nossa vida está sobre um fundamento inabalável. Eu estava conversando com um pastor iraniano, que tem uma igreja em Liverpool, agora está num sabático nos Estados Unidos, Shapur. Shapur chegou como um refugiado na Inglaterra, sem saber aonde estava chegando. Desorientado. Foi numa igreja visitar, achou o culto, porque tinha pessoas, meninas, fazendo coreografia. Ele falou assim, isso é cristianismo. E uma pessoa no ambiente de trabalho, ele conseguiu um trabalho, o chamou, estamos orando por você, 6 meses depois, Shapur se converteu. Shapur hoje é um líder que tem uma base em Liverpool, e de Liverpool ele, através de emissoras de TV, está no mundo inteiro. Especificamente no Irã, e milhares de iranianos têm se voltado para o Senhor. Aqueles que absorveram a lei do Senhor, e lei não é aquilo que pensamos que é traduzido para o português como lei em si. Lei é instrução, lei é Torá. O povo de Israel ia enfrentar o mundo pagão, e o Senhor disse assim, olha, quando vocês entrarem, não imitem as nações. Vivam segundo a minha instrução. Vivam segundo os meus mandamentos. Então veja, que é isto o que nós devemos manter. O caminho do justo é um caminho contracultural. Primeiro, o que desapegar? É desapegar dessa cultura mundana e profana, cujo caminho é caminho de morte. Quando a gente olha o rei, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 17, eu não vou ler todo, você pode ler Deuteronômio 17, do 14 ao 16. O que desapegar? Primeiro, quando o povo judeu entrasse na terra prometida, eles não deveriam imitar aquele povo, e o rei tinha uma instrução dada por Deus. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela, nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Ele diz assim, ó, tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Primeiro, quem tinha que escolher o rei era o Senhor. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos. Terceiro, esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por este caminho.
verso 17, ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer, desviará o seu coração. Lendo isso aqui, Salomão fez tudo o oposto. Então veja só, a fonte de recursos para o rei ou para o povo, segundo Deus, vem do próprio Deus. Uma outra coisa, Deus aqui está dando mandamentos. Mandamento é imperativo, você obedece. Todos os teólogos e comentaristas do Salmo 1, eles dizem que o salmista, ele deu um passo a mais. Ele saiu simplesmente do princípio da obediência ao mandamento e agora ele se deleita na lei do Senhor. É diferente. Alguns dias atrás, o pastor Tarcísio contou uma história que diz que uma criança estava sentada num banco, se ela caísse, ela iria se machucar. E aí o pai insistindo, desce, 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 né? E aí a criança desce, aí o pai fica feliz, aí a criança diz para o pai assim, por fora, né, eu estou em pé, mas por dentro eu estou sentado. Consegue entender isso? O salmista, aqui no Salmo 1, que nenhum teólogo diz quem foi o autor, se foi Salomão, se foi Davi, ele move-se do mandamento em si. E ele encontra o deleite na instrução, na lei, na Torá do Senhor. Então, prosperidade é uma íntima conexão com o Senhor. Eu sei que há toda uma distorção sobre prosperidade. Hoje, as pessoas acham que é você multiplicar os seus bens. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nem todo judeu é rico. Não pense que a nação de Israel é tão santa o quanto nós imaginamos ser. A maior maldição é a separação de Deus, porque significa morte eterna. O salmista disse, eu não tenho nenhum outro bem além de ti, tu és a porção da minha herança. Ele se deleita no Senhor. Se você ler Josué capítulo 1, a partir do verso 7, eu vou ler somente o verso 8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar de dia e de noite. O mandamento deixa de ser mandamento e ele é acalentado no nosso coração a ponto de nós nos deleitarmos no Senhor. Me deixe abrir aqui uma outra prerrogativa que às vezes nós não entendemos muito. Mas no mundo antigo, quando havia guerras, e um rei vencia um outro rei, aquele rei que foi vencido, ele se submetia àquele que venceu. E jurava proteção, ou melhor, jurava submissão e obediência àquele rei que venceu. E aquele rei que foi o vencedor, prometia, sim, ele estabelecia os princípios da aliança e prometia prover, cuidar daquela comunidade que foi vencida e protegê-la. Então veja só, que quando Deus resgata o povo de Israel, que dá a lei, os instrumentos, que dá a lei para que eles vivam de acordo com aquela lei. Se você ler Deuteronômio, ou melhor, Êxodo 19, Êxodo 24, quando Moisés apresenta a lei para o povo, ele diz assim, tudo isto faremos, como um sinal de rendição, como um sinal de entrega. Ou seja, eu me deleito, eu assino, eu aceito os termos da aliança, porque aquele que me tirou do Egito, com braço forte, mão estendida, é fiel para me proteger, e eu aceito esta proteção, neste mundo bunny, neste mundo VUCA, neste mundo distópico. É isso que nós precisamos. O Senhor é a nossa maior segurança.
Agora, onde criarmos raízes, ele é como árvore plantada junto a águas correntes. Então, às vezes, qualquer crise, a gente se abala, para de vir na igreja, faz biquinho para Deus, birrinha gospel. Não é? E uma teologia, uma pseudo-falsa teologia, querendo colocar Deus na parede. Quem é o vaso para dizer o oleiro? O que é que o oleiro tem que fazer? Que a nossa alma se cale diante daquele que nos libertou e que a gente entenda diante da nossa pequenez que Ele é e sempre será. Ele é e sempre será. Enraizados, plantados nele, dá fruto no tempo certo, estações definidas. Sabe uma coisa que eu achava lindo na Inglaterra? Eu acredito que acontece o mesmo no Canadá. No outono, lindo demais, gente. No outono, todas as folhas caem. As árvores ficam assim, sem nenhuma folha. E é interessante que elas caem e são as folhas que caem, né? E cada uma toma uma coloração diferente, o chão fica lindo. Quando eu via aquela imagem, eu falava assim, a beleza mudou de lugar. O tronco está desfigurado, mas a beleza que estava no tronco, nas folhas, foi para o chão. A beleza mudou de lugar. Estações próprias, no tempo devido. Não reclame. Há tempos de poda, tempos de plantar, tempos de colher, tempos de juntar, tempos de se afastar. O que nós precisamos ter consciência é de que em toda e qualquer circunstância, Deus está conosco. Isso não pode mudar. Pode ter pandemia, sem pandemia, crise, PIB alto, baixo, não é? Direita ou esquerda no PT, ou direita ou esquerda no governo, centro, não importa. O que importa é que o nosso socorro vem do Senhor, do Criador dos céus e da terra. Essa é a nossa base de segurança. Então, onde enraizar-se nesse mundo? Sente-se aos pés do Mestre. Lucas capítulo 10, a partir do verso 38, conta a história de Marta e Maria. O texto diz assim, no verso 39, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. Maria, sua irmã, ficou sentada. A outra estava lá com os afazeres. Nós somos ansiosos. E ela aproveitou a melhor parte. Agora, escuta só a pretensão de Marta. Verso 40 do capítulo 10 de Lucas. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Workaholic. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Às vezes a gente é tão ativista que nós queremos até colocar Deus no nosso ativismo. Marta está querendo dizer o que Jesus tem que fazer. Não é Deus que tem que encontrar o seu ritmo, não é Deus que tem que encontrar a sua agenda, é você que tem que encontrar a agenda de Deus. E para nós encontrarmos a agenda de Deus, é necessário que a gente sente aos pés do Mestre e ouça aquilo que Ele tem a dizer. E dizermos, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Sei que há muitos ruídos, um mundo ativista ao meu redor, mas a melhor parte é ouvir a tua voz. É ouvir a tua voz, por quê?
porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a maioria dos teólogos associam o comportamento desse texto de Maria aos pés de Jesus, dizendo que, associada a Deuteronômio, quando diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o primeiro aspecto é, você quer meditar? Ouça. Para ouvir, você vai ter que realmente parar, se concentrar. É tão difícil o silêncio hoje, não é? Estava tomando um café com os amigos há uns dias atrás, lá depois do treino do jiu-jitsu. Assim, a gente estava com uma televisão assim, que a gente conversando, o cara foi lá, pegou o controle, ligou a televisão e colocou aqui o barulho, atrapalhando as conversas. Eu não quis ser indelicado, eu não fui indelicado. Mas depois que ele se afastou, saiu, né, eu pedi para o cara assim, ó, você pode desligar a televisão, por gentileza? Mas se você analisar, todo lugar tem um ruído, tem um barulho. Então a gente precisa fazer um detox, né? Conhece a palavra? Né? Você acha que tem algumas receitas aí no Instagram para detox? Muitas. Mas me deixe dizer o que a Bíblia diz. Faça um detox do seu hedonismo. Em Eclesiastes 2, eu não vou ler todo o verso, mas você pode ler tudo, 2 de 1 a 10. Pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. No verso 2, concluí que é loucura. Agora veja só no verso 3 o que é que ele diz: decidi me entregar ao vinho, à extravagância, mantendo porém a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Você sabe o que é que vale a pena nos poucos dias de vida que você tem aqui? Sinceramente. Você pode ter o melhor plano de previdência privada, e tenha, se você pode ter, o melhor convênio que cobre os melhores hospitais, tenha, porque isso é sabedoria, isso é prudência. Mas não significa que porque você tem o melhor convênio, o melhor plano de previdência, isso te garantirá saúde, cura. Garante? Absolutamente não. Então, veja só, o que o Salomão está numa empreitada buscando. E aí o que é que ele diz? Verso 4, lancei-me a grandes projetos. Fiz, olha os verbos, lancei-me, fiz jardins e pomares. Verso 6, construí também reservatórios. Verso 7, comprei escravos e escravas e muitos nasceram na minha casa. Além disso, no verso 7 ainda, foi o maior fazendeiro. Nossa, se fosse hoje o agro, Salomão estava com a corda no pescoço, não é? Verso 8, ajuntei para mim prata e ouro. Verso 9, tornei-me mais famoso e mais poderoso do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim. Verso 10, não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me neguei. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que também foi inútil. Isso é meditação. Isso é reflexão. C.S. Lewis diz assim, que aquilo que não é útil eternamente, será eternamente inútil. Nós temos que pensar, o Rick Warren, em um dos seus livros, ele diz assim, olha, os crentes falam dos céus, e eles querem ir para o céu, mas a maioria deles trabalham como se fosse para viver na terra. Então desapega.
Primeiro, Jesus te convida a ponderar. Ou melhor, me deixe dizer para que vocês não se percam. Segundo é, sente-se aos pés. O primeiro, sente-se aos pés, faça um detox do seu hedonismo. Terceiro é, Jesus te convida a ponderar, a meditar. A quem realmente você está servindo? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou amará um ou odiar outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. É pecado ter dinheiro? Não. Mas quando usa-se meios escusos para qualquer coisa, é pecado e é profano. Tem dois textos em 1 Timóteo 6, a partir do verso 6, que diz assim: a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Nós vivemos numa sociedade mais descontente de todos os tempos. É ou não é? Se eu perguntar aqui, não precisa falar nada. Quantos pares de tênis você tem? Quantos perfumes? Os perfumes para as estações, não é? Porque tem o do inverno, tem o do verão, tem o da noite, tem o do dia, não é assim? É assim. O que eu quero dizer para você é que você tem mais do que o que precisa, mas a minha pergunta é, há contentamento? Há alegria? Olha o que é que ele diz no verso 7, 1 Timóteo. Pois nada trouxemos para este mundo e dele não podemos levar nada. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Eu não estou dizendo que você não tem que ter as suas reservas. O meu ponto nesta manhã é que nós temos muito mais do que o que precisamos e não há contentamento no nosso coração. Isso é ingratidão e uma ofensa contra o Criador. Isso ofende o coração de Deus. Lembra de uma frase do John Wesley? Ele dizia, ganhe o máximo que você puder. Economize o máximo que você puder. Doe o máximo que você puder. Verso 9. Os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Então, às vezes a gente quer... Uma vez eu atendi uma pessoa, um dentista, um cara assim, na verdade a namorada dele que o trouxe, aqui no gabinete. Falou assim, olha, o cara estava numa situação muito difícil. E falou assim, olha, ele tem uma Range Rover, porque ele é um dentista e ele precisa ter um status para o povo ver. O mundo não vê, porque essa não é a realidade. Ele falou assim, mas ele está em crise financeira profunda. Então veja só que desejos nocivos levam à ruína. Descontrolados. Por quê? Porque às vezes nós queremos agradar as pessoas. Tem um cara que prega sempre aqui na conferência da Fiel, chamado Stuart Olliott. Eu ouvi uma frase dele na Inglaterra que ele diz assim, olha, tem gente que compra o que não precisa para agradar quem não conhece. Aí o pastor Jordélio completou. E eu vou dar o crédito ao pastor Jordélio. Ele disse assim, com o dinheiro que não tem. Percebe? Então veja só que nós precisamos realmente ter uma introspecção. Pensar. Verso 10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E algumas pessoas atormentaram a si mesmas em muitos sofrimentos. Agora Paulo dá uma dica no verso 11, e eu vou passar para o próximo ponto, já estou terminando. Você, porém,
homem de Deus, eu abri parênteses aqui, você, porém, IBP, fuja de tudo isso. Fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor e a perseverança. Desapegue-se dos desejos nocivos, do caminho dos ímpios, da roda dos escarnecedores. Não se detenha no caminho dos pecadores, desapegue-se dele e busque a justiça. Quantas pessoas nós recebemos arrebentadas aqui nesse lugar, que foram manipuladas, abusaram da sua inocência, da pureza do seu coração, abusaram da sua fé, mas isso não refletia o Evangelho. Foi manipulada, induzida, violentada do ponto de vista espiritual. Agora é um tempo de cura, desapegue-se dessas coisas, apegue-se ao Senhor, medite na lei dEle, debruce aos pés do Mestre, e diga: Senhor, fala, eu preciso de restauração, eu preciso de cura, eu preciso que a Tua palavra saia da minha cognição, da minha mente, caia no meu coração, a tal ponto que eu cresça, que eu crie imunidade espiritual, seja um crente plantado, com raízes profundas em Ti. Eu quero estar plantado junto aos ribeiros. Se você não percebeu, no Salmo, diz que tudo que o ímpio faz não prosperará. Suas folhas murcham. As folhas do justo são viçosas. Não é isso? Você pode reler esse salmo muitas vezes. Você vai... Gente, quando eu já li salmo trocentas vezes. Mas de anteontem, de quinta-feira à noite para cá, eu comecei a navegar nele. Ao contrário. Prosperidade e perecer, folhas viçosas e folhas murchas, plantados junto a ribeiros de águas e detidos no caminho dos pecadores. A nossa fonte de vida é outra, é o Senhor. É Ele quem prepara uma mesa no deserto na presença dos nossos inimigos. Com o Senhor, no deserto, a rocha é ferida e brota água. O maná é enviado. Com o Senhor, como nosso bom pastor, no deserto, a mesa farta, porque Ele cuida daqueles a quem Ele resgata. Onde está o seu tesouro? Dizem por aí que quando um negócio trata de dinheiro, o bicho pega. Né? Se divide, arruma-se inimigos. Mas não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Gente, o ladrão pode entrar em tudo quanto é lugar aqui, mas lá não entra. Não. Lá é segurança máxima. O anjo Gabriel com a espada, né? Outro coisa, nossa, não entra. Então medite e volte para um lugar seguro. Faça esse hedonismo através da reflexão. O Salomão começou a pensar na sua vida e dizer assim: eu descobri que tudo é inútil. Não ponha, Paulo em 1 Timóteo 6, se você continuar lendo, ele vai dizer: já digam aos ricos deste mundo, que não ponham a confiança nas suas riquezas, mas que façam boas obras, que sejam ricos em boas obras. Oh glória! Amém? Onde está o seu tesouro?
Considere o que fiz. É como se Jesus estivesse perguntando no Sermão do Monte. Considerem o que eu fiz. Portanto, lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, beber, nem com os próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, o corpo mais importante do que a roupa? Observa as aves, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Jesus está dizendo assim, ponderem isso no coração, meditem sobre isso. Eu quero ser a sua fonte de recursos. Se vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, ponderem isso no seu coração, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Olhem para as aves, olha que pedagogia, que lição, que ensino. Nem Salomão, com toda a sua riqueza e sabedoria, não se vestiu como eu visto o lírio ou os lírios do campo. Nós precisamos realmente ponderar as palavras de Jesus e dizer assim, Senhor, até hoje eu tenho tudo isso. Tenho um bom plano, tenho uma boa reserva, mas eu sou consumido pela ansiedade. Eu sou consumido pela insegurança nesse mundo VUCA, bunny, distópico, surtado. Eu quero olhar a criação que tu tens cuidado ao longo, e Jesus está dizendo assim, olhem o que eu faço com a criação. Pondere isso no seu coração. Você é mais importante do que as aves dos céus. Nem Salomão. O cara tinha dinheiro para comprar, não é? As melhores grifes, as melhores marcas, os melhores perfumes. Aliás, até a rainha de Sabá trouxe, sim, muita coisa para ele. Mas apesar de tudo isso, eu visto o lírio do campo de maneira glamurosa. Pondere isso. Considere isso. Que isso caia no seu coração. E o quarto para a gente orar. Desapegar para se entregar. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos. Por que a gente se apega? Aí Jesus vai dizer assim, olha, desapegue e se apegue. Se apegar a quê? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Não, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Qual é a sua fonte de recursos? De onde você tem tirado a força espiritual, física, para que você não se consuma? Não ande de cabeça baixa, consumido pela ansiedade, sustentado pelos psicotrópicos, não é? Acho que tem momento que cabe, às vezes um estresse, um burnout, mas a sua fonte de vida é outra. Saia desse solo estéril, saia dessa roda que te segura, desse ambiente que escraviza, e diz assim como a corça suspira pelas correntes das águas, que assim suspire a minha alma por ti, ó Senhor. O pardal encontrou casa, a andorinha para si, e eu encontrei os teus altares. Que a gente encontre o lugar da habitação do Senhor, que é lugar seguro, neste tempo presente e por toda a eternidade. Por favor, se coloque em pé. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Bendito seja o Senhor.
Pastor Ivene, ora por nós aqui, pastor Ivene. Está querendo fugir ali? Vem aqui, ora por nós aqui. Peguei no laço, hein? Desculpa aí. Era o intervalo, né? Era o intervalo? Próximo culto. Desculpa aí, rapidinho, por favor. Obrigado. Eu sempre conto, pensando na meditação da palavra, eu tenho uma grande referência na minha vida que é o meu avô. Meu avô, ele aprendeu a ler na Bíblia. Ele era um semi-analfabeto. Eu já falei muitas vezes aqui, fala muito nos cultos dos jovens. Ele leu a Bíblia 38 vezes, inteira, de capa a capa. Uma vez ele leu a Bíblia toda, destacando a palavra amor. Ele grifava toda vez que ele encontrava a palavra amor na Bíblia, porque ele falava que Deus é amor. E ele leu 3 vezes cego de um olho. Eu morava nos fundos da casa dele. E eu via todo dia de manhã. Todo dia. Se eu saísse um pouco mais tarde, ele estava na varanda lendo. Se eu saísse um pouco mais cedo, ele estava na cozinha orando com a minha avó. Então ele orava com a minha avó e depois ele ia ler a Bíblia. E eu o vi no final da vida. E eu percebi que ele foi um homem que morreu satisfeito. Uma vida simples, muito simples. Na verdade, uma vida pobre até. Mas eu percebi que ele morreu satisfeito. Pai, nós louvamos ao Senhor. Foi colocado aqui, Senhor Deus, tantos dilemas do nosso mundo, Senhor, do nosso tempo. E foram dadas aqui as respostas que estão na Tua palavra, respostas que só o Senhor pode dar, Senhor. Senhor, que as nossas ansiedades, as nossas crises, que tudo que temos e tudo que somos, esteja no Teu altar, Senhor. Tu és o nosso Deus, aquele que cuida de nós, como foi apresentado aqui, Pai. E, Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor que a cada dia cresçamos no conhecimento do Senhor, ó Pai. Que cada dia, Senhor, através da Tua palavra, Senhor Deus, e do Senhor, estejamos fortalecidos em Ti, para louvor, honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Vá na paz do Senhor, o nosso Deus.